Saudar todos com a graça e com a paz, amém, queridos? Glória a Deus por essa manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, estarmos aqui reunidos no nome de Cristo, para mais uma comunhão. E sempre eu costumo dizer aos irmãos que essa comunhão ela é de extrema importância para a nossa saúde espiritual. A importância do congregar ela é extrema para todos nós, para todos aqueles que foram chamados por Deus. Uma vez que é no congregar, é na comunhão dos santos que nós conhecemos a Deus, que nós contemplamos o Senhor por meio das orações que são realizadas, os louvores, por meio da palavra ministrada, nós recebemos de Deus e então nós ministramos a Deus e somos ministrados por Ele. E isso é muito importante entender e saber a razão da nossa vinda até esse lugar. É muito importante. Eu estava conversando com um irmão ontem, o irmão Anderson. Ele não congrega conosco, mas é um irmão que já esteve conosco há muito tempo, muitos anos. E nós falávamos a respeito do congregar, né? E tem irmãos que hoje ainda, no tempo de hoje, no tempo que nós vivemos, eles compreendem que não há necessidade desta assembleia, desta reunião e deste momento especial, que basta ter comunhão com o corpo de Cristo. E eu dizia para esse irmão que isso é muito vago e muito relativo, porque onde está o corpo de Cristo? Você tem que perguntar primeiro o que é o corpo de Cristo e aonde está o corpo de Cristo. E nós sabemos que o corpo de Cristo ele é formado por todos aqueles que creram. Então, se você creu em Jesus, você é um membro do corpo de Cristo. E aonde está o corpo de Cristo? Bom, se todos os membros, aqueles que creram, formam o corpo de Cristo, então o corpo de Cristo está esparramado mundo afora, nos vários lugares e vários ministérios. Eu dizia para ele que o congregar é de extrema importância para a saúde espiritual de todo aquele que deseja servir a Deus adequadamente. Então, ter isso em mente e ter isso no coração bem firmado, que esse ambiente, que esse momento, que esse lugar, ele é imprescindível para a nossa vida espiritual e para o desenvolvimento da nossa salvação, é muito importante. Primeiro vamos ler João, capítulo 17, e depois Oséias, o livro de Oséias, capítulo 6, tá bom? Abra o seu coração neste momento e permita que o Senhor fale ao seu coração, fale à sua vida, que essa palavra ela possa estar afirmada e possa produzir frutos em nós. João capítulo 17, versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eles vejam que esse texto é um texto que muito nos chama a atenção, porque é um texto em que Jesus já estava no fim do seu ministério, já estava prestes a ser entregue na mão dos pecadores, e então em uma das suas comunhões, ali na noite que foi traído, comunhão com os seus discípulos e comunhão com o Pai, de repente Jesus ele passa a orar ao Pai, e as orações de Cristo eram orações incisivas, eram orações objetivas. Jesus era econômico no que diz respeito não à quantidade, mas na qualidade. Então a questão qualitativa das orações de Cristo era extrema, era maravilhosa, porque Jesus orava de acordo com o Pai, e quando ele falava com o Pai em oração, ele simplesmente declarava a vontade do Pai. E eu sempre costumo dizer para os irmãos, sobretudo no dia da reunião de oração, que o que é orar, se não falar com Deus aquilo que ele já sabe? Olha que coisa interessante. Do contrário, que muitos pensam que orar é falar com Deus aquilo que ele não sabe. Mas o que Deus não sabe? O que ele não sabe? Diz o salmista, no Salmo 139, que ainda que as palavras não tenham saído de nossos lábios, Deus já conhece todas elas. Deus ele sabe de todas as coisas.
Mas orar é falar para Ele o que Ele sabe. E o que Ele sabe, nós começamos a orar aquilo que está no coração dEle, aquilo que é da vontade do Pai, aquilo que o Pai determinou. A melhor oração é você falar para Ele aquilo que Ele determinou. Pai, a Tua vontade é essa. Pai, a Tua vontade é que todos te conheçam. A oração de Cristo. Olha que coisa simples. Jesus, num dado momento, Ele levanta os olhos aos céus e diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os homens, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí Ele diz para o Pai assim, e a vida eterna é esta. Aí Ele vai falar para o Pai o que é a vida eterna. Ele está orando ao Pai. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então imagina só que Jesus está falando com o Pai, coisas simples, mas por outro lado profundas ao mesmo tempo. Porque o que é a vontade de Deus? E como podemos entender a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é muito grande, muito profunda, mas que ela pode ser resumida em conhecer o próprio Deus. Até porque o plano eterno de Deus é se dar a conhecer. Deus deseja que todos o conheçam como o único e verdadeiro Deus. Mas como que as pessoas poderiam conhecer a Deus, o único e verdadeiro? Diz a Bíblia que ninguém jamais viu a Deus. Diz a Bíblia que Deus habita em luz inacessível, e que ninguém viu e nem é capaz de ver, que Deus é Espírito. Então como conhecer a Deus? Pois Ele diz no texto: conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus Cristo, Ele é dentro do plano, dentro da vontade econômica de Deus, dentro da economia, do plano, do arranjo divino. Deus se dá a conhecer por meio do Filho. É como o texto de João diz, João capítulo 3, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então conhecer a Deus é conhecer a Cristo, conhecer a Cristo é conhecer o Pai. E a vontade de Deus é que o homem, que nós conheçamos a Deus, que nós conheçamos a Deus nos seus ricos atributos, conheçamos as virtudes de Deus, as virtudes que expressam a essência de Deus. Aí quem quiser conhecer um pouco dos atributos de Deus, Gálatas capítulo 5 ali, versículo 22 ali, salvo engano, 20, 22, quando é dito que o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é bondade, é benignidade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, é perdão. Então todas essas coisas, todos esses atributos fazem parte da essência de Deus. E conhecer a Deus é de extrema importância para nós que vivemos neste mundo tão conturbado, em um mundo tão cheio de violência, em um mundo tão mesquinho. Porque se Deus é amor, se Deus é luz, se Deus é bondade, se Deus é mansidão, se Deus Ele é domínio próprio, Ele é fidelidade, Ele é santidade, Ele é justiça, e muitos outros atributos inerentes a Deus, à natureza de Deus, ao caráter de Deus, à essência de Deus, então isso nos faz entender que conhecer a Deus é conhecer a nós mesmos, é olhar com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter e ser por Ele curado. Então veja o processo de Deus no que diz respeito à salvação. Veja o processo de Deus no que diz respeito a esta obra interior dentro de nós, que é uma obra muito complexa, porque está ligado aos sentimentos, às nossas emoções. A obra de Deus está ligada ao nosso pensamento, à nossa consciência humana. Quando nós pensamos na queda, e nós temos falado muitas vezes na queda, sobre o pecado original, sobre o pecado que entrou no mundo, sobre esse mal universal que acometeu a humanidade. Então quando nós falamos deste mal, nós vamos entender que este mal é um mal que está inerente à nossa alma. Não é uma coisa física em um lugar determinado, em um lugar físico,
não é uma coisa fora de nós, não é uma escuridão ali no canto, uma névoa escura ali na esquina, não é um lugar físico, mas o mal, ele é espiritual, porque é um mal que atacou, que atingiu o coração do homem. E quando você fala de coração, vocês entendem que não é esse coração, esse músculo físico, mas é a sede das emoções, é a sede da alma, é o centro das vontades, das emoções, dos pensamentos, da consciência, das decisões, das escolhas. Então a nossa alma, ela foi atingida por um mal, e este mal, os irmãos já sabem, que é o simples fato de você desprezar, de eu desprezar, do ser humano desprezar a Deus, ao coração de Deus, a vontade de Deus, as coisas de Deus, e desprezar o próprio Senhor. Isso é muito grave, porque é uma coisa que está dentro do ser humano, está dentro de nós. E nós sempre batemos na mesma tecla: desprezar a Deus. Ninguém despreza a Deus com palavras, quase que ninguém. Talvez poucas exceções aí, né, possa existir, de alguém que despreze a Deus falando: eu não quero Deus, eu não preciso de Deus. E já viu algum irmão dizendo: eu não quero Deus, eu não quero Jesus, eu não preciso de Jesus. Jesus lá e eu cá, cada um no seu quadrado. Jesus fica no quadrado dele, que eu fico no meu quadrado, e vamos prosseguindo a vida, porque eu tenho que fazer. Ninguém diz isso, mas essas são as nossas atitudes. Veja como que é muito sutil a queda, esse mal de se afastar de Deus, de romper com Deus, é algo tão inerente a nós, que de maneira muito inconsciente, talvez até sem querer, eu não digo que é por querer, mas é sem querer, né? Então é sem querer querendo, né? Sem querer querendo, porque se nós entendemos que precisamos de Deus e inconscientemente nos afastamos de Deus, então há uma consciência inconsciente. Não sei se eu consigo expressar a minha ideia com esse jogo de palavras. É uma consciência inconsciente, porque nós sabemos que precisamos de Deus, sabemos que nele nos movemos, nele existimos, nele respiramos, e ele nos dá tudo o que nós precisamos, e toda fonte de vida está no Pai. Ele é um manancial de águas vivas, de felicidade, de graça, de amor, de verdade, de luz, de comunhão, de bondade, de vida, de saúde, de felicidade. As pessoas andam atrás de felicidade, queridos. As pessoas andam buscando felicidade. Quem que busca felicidade? Eu vou levantar meu mão bem alto para você entender que eu busco felicidade. Está vendo quando eu falei que busca felicidade, aí a maioria levantou a mão. Eu já falei, não buscamos felicidade. Mas buscar felicidade é ruim? Não, é bom. Porque Deus nos criou com esse sentimento, com essa vontade, com essa emoção, que é sensível às coisas boas. Bom demais. E a busca da felicidade, e o ser humano desde os primórdios procura estabelecer parâmetros e coisas e projetos e metas para serem alcançadas, para que essas metas e alcançar os seus objetivos vai colocando ele em uma situação, em uma sensação de paz e de felicidade. Mas basta passar o tempo, deixa o tempo passar, porque nós vamos descobrir com o tempo. E é só o tempo que dá conta disso, queridos. É só o tempo. Não adianta falar eu sempre costumo dizer que não adianta brigar com irmãos. Pastor não precisa brigar com ninguém. Pastor não tem que brigar com ninguém. Até porque pastor vai brigar por quê? Pastor não é dono de ninguém. As ovelhas são todas de Jesus, e eu, ovelha com vocês, somos todos de Jesus. Então vocês pertencem a Ele. Vocês foram comprados, e nós somos comprados pelo sangue de Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Nós somos filhos do Pai, filhos de Deus. Então o pastor não tem direito de ficar brigando com ninguém, nem cobrando nada de ninguém. É tudo uma questão de fé, de boa vontade, de visão espiritual, de conhecer a Deus. Que quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a você mesmo. E quanto mais você conhece a você mesmo, existe um princípio: quanto mais você conhece a você mesmo, vamos colocar assim, né? Quanto mais você conhece ao Pai, automaticamente você conhece a você mesmo, porque nós e o Pai somos coisas diferentes. Somos coisas diferentes.
O pai é diferente do senhor, pastor, mas é muito diferente. É muito, mas gritantemente diferente. Porque o pai, ele é Deus, e a essência de Deus é amor. E quando você olha para você, quando eu olho para mim, nós entendemos e percebemos que o amor nem sempre está presente, ou na maior parte das circunstâncias ela está ausente. O amor está ausente de nós. O amor, o que é o amor? O amor é o bem maior. O amor é um sentimento maior. O amor é mais forte do que a morte. Tem coisa mais forte do que a morte? A morte, ela chega, ela devassa, ela vai embora e leva. Mas o amor, ele é mais forte do que a morte, porque ainda que a morte venha, o amor sobrepuja, o amor supera, e o amor passa e continua amando. Meu Deus. Então veja que o amor é Deus, Deus é amor. E quando você olha para a sua vida, quando eu olho para a minha vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para o convívio da sua comunidade, para a sociedade brasiliense, para o trânsito, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que você esteja, você vai perceber que o amor, ele é ausente nas pessoas. As pessoas, elas são mesquinhas. O ser humano, ele é egoísta, ele é mesquinho. Isso é muito prático. Isso é muito prático. Se quiser uma palavra mais prática do que essa, eu não consigo entender. Porque a palavra mais prática e que traz você a uma realidade de vida é essa palavra. Que você passa a observar as pessoas, passa a observar o seu comportamento em relação a elas, o comportamento dela em relação a você, e o comportamento de uns em relação a outros, e nós vivemos num jogo político de interesses. Observe, tudo é muito interesse. Aí eu vou àquele lugar e vou falar com aquela pessoa porque me convém estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa vai me trazer um benefício. Eu sou amigo desse porque esse concorda comigo, eu sou amigo daquele porque aquele me elogia, e eu já não gosto muito daquele ali porque aquele ali não concorda comigo, e quem não concorda comigo também está fora do meu centro, do meu quadrado, do meu núcleo de relacionamentos. E aqueles que não concordam comigo, você vai deixando para o lado e vai avançando como se você fosse melhor do que as pessoas. Mas a vontade de Deus não é essa, queridos. A vontade de Deus é que nós conheçamos o Pai. Glória a Deus. E quando nós conhecemos o Pai, nós conhecemos a nós mesmos e sabemos quão nós estamos distante do Pai. Anos-luz. Anos-luz. Estamos vivendo onde o Pai, algo muito extraordinariamente distante. Eu quero achar palavras, não consigo achar palavras. Mas é o tanto que nós estamos distante do Pai. Mas nós já estamos um pouquinho perto do Pai, só um pouquinho. Porque nós já começamos a entender que precisamos do Pai. Quem tem uma sensação, uma leve sensação que precisa do Pai, diga amém. Amém. Eu tenho uma leve sensação que preciso do Pai. Pastor, mas eu não consigo entender, é um pouco contraditório o que você fala, mas é contraditório mesmo, porque o nosso sentimento, a nossa alma, ela é difícil. O espírito do homem e a queda, e esse sentimento de independência de Deus. O que é queda? Queda é a independência de Deus. Queda é sair de perto de Deus. E conhecer a Deus é se aproximar de Deus. É entender a necessidade. É uma dependência da alma, do coração. É uma rendição absoluta, sem reservas. Conhecer a Deus e depender de Deus diz respeito a você se esvaziar de você mesmo e começar a tomar atitudes que te aproximem do Pai. Atitudes que te aproximem do Pai. Pastor, qual uma atitude que eu poderia ter que me aproxima do Pai? Só em você estar pensando aqui nesta manhã, você já é uma atitude. Você já está pensando. Isso é uma atitude. De imaginar que o Pai é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Aí nós queremos viver muito tempo. Nós queremos vida longa, né? Queremos viver muito tempo. Ninguém quer morrer cedo. Quer vida longa. E outra coisa, com saúde, com felicidade. E que as coisas deem tudo certo. Mas aí que está a questão. Esse querer vida longa e que tudo dê certo, e a busca pela felicidade, isso aí me soa um pouco negativo no meu ouvido, porque expressa o sentimento um pouco egoísta de alguém, que olhando para si mesmo quer ter benefícios para si. Vida longa é benefício próprio,
felicidade, vida longa, felicidade, saúde, família, filhos, que as coisas deem certo, que todos os projetos se realizem, se concretizem em nossa vida. Tudo isso é muito eu. Quem consegue entender isso aqui? Sim. Tudo isso é muito eu. Eu quero viver longe, muito tempo, vida longa. Eu quero ter sucesso, eu quero alcançar isso, nós vamos alcançar aquilo, minha família vai alcançar isso. Então é tudo muito eu, nós, minha, meu. Isso é próprio da queda. Porque quando nós começarmos a conhecer a Deus, aí nos dizer, Ele é, o Senhor é, a Ele a glória, Ele é, tudo é dele, e passamos a render tudo para Ele. E quando nós passamos a render tudo para Ele, sobretudo a nossa vida, então nós entramos de fato em uma experiência de conhecer a Deus. Esse espírito de dependência. Querem ver uma coisa? Desculpe pedir para os irmãos abrirem em Oséias, mas não abrirem em Jeremias. Jeremias capítulo 17. Aqui nós temos dois textos, versículo 5 até o versículo 6, e do versículo 7 até o versículo 8. Leia comigo, por favor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha que aqui, esse texto, ele está fundamentado, estabelecido no princípio da queda. É o princípio da queda. Aqui estabelece um princípio, que é o princípio de se afastar de Deus. O texto diz: maldito o homem, ou maldito todo aquele que confia no homem. Só que esse texto tem que ser entendido. Esse confiar no homem não é confiar no outro. Então eu sou maldito se eu confiar no Rodrigo, e o Rodrigo será maldito se ele confiar no Luiz, e o Luiz será maldito se confiar no Vasco. E ninguém confia em ninguém, tá bom aqui? E não vamos confiar em ninguém, que é para ninguém, para que ninguém seja maldito. Aí todo mundo vai ser bendito, que ninguém confia em ninguém. O texto não disse isso. O texto diz: maldito o homem que confia no homem. Esse no homem aqui é na natureza humana, confia no ser humano e é ele próprio. Porque o espírito da queda é confiar em si mesmo e eleger a si mesmo acima de tudo e de todos. Ele diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Então ele confia na sua natureza, na sua percepção, na sua inteligência, nos seus conceitos, nos seus princípios, naquilo que ele pode realizar, e ele então aparta o seu coração do Senhor. Aqui está o erro maior de qualquer ser humano, em qualquer âmbito da vida humana. Queridos, quer ver o mal de alguma coisa? É você ferir o princípio, quebrar o primeiro princípio, o princípio maior de toda a Escritura, que é apartar o coração do Senhor. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, queridos? E eu quero dizer para os irmãos que há muitos cristãos e há muitos servos de Deus que não estão dentro das igrejas. E eu não estou fazendo apologia a isso não, eu estou confirmando e aprovando esse detalhe de muitos servos de Deus fora das igrejas. E entenda a igreja como esse lugar físico, tá bom? Dentro dos locais de reuniões, não tem que colocar. Então há muitas pessoas lá fora que são servas de Deus, que precisariam estar dentro, no meio, no seio, congregando efetivamente no meio da assembleia, tendo essa comunhão. E agora, segura aí, há muitos dentro, sentados nas cadeiras, congregando efetivamente dentro de algum ministério, que não são servos de Deus. Olha a contradição aqui. Porque para ser servo de Deus, primeiro, você tem que estar em Deus, você tem que crer em Deus, e você tem que conhecer a Deus e desenvolver esse conhecimento de Deus. E agora tudo isso se concretiza em quê? Aproxima o coração de Deus. Fala para o teu irmão assim: aproxima o teu coração de Deus. Porque o mal maior de todo ser humano, ele confia em si mesmo, ele confia na natureza humana, ele confia na humanidade, ele confia nas suas habilidades e aparta o coração de Deus. Ele deixa Deus de lado e vai seguir a sua vida. É maldito, porque é o resultado desse ser humano, desse indivíduo. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Quando vem o bem, ele não percebe, ele está cego.
ele está sem percepção, porque o momento que a pessoa afasta o coração de Deus, ele se encontra em um estado de trevas, porque Deus é luz. Deus é luz, nele não há treva alguma. Quando a pessoa aparta o coração de Deus, rompe com a dependência de Deus, ele se encontra em trevas. Meu Deus. Há de se dizer que trevas ela não existe, né? Trevas não existe, trevas é ausência de luz. É o momento que Deus é luz, você saiu de Deus, você está em trevas. E está em trevas, está sem Deus. É estar como esse indivíduo aqui no versículo 6, ó, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele é solitário, ele é sozinho. Ele está abandonado à própria sorte. Ele vive uma vida totalmente alheia a tudo e a todos, porque ele achou que, apartando o coração de Deus, que estando independente de Deus, ele achou que se encontraria ou encontraria-se com a felicidade, com o bem. Mas o texto diz que o bem chegou para ele não percebeu, porque estava cego, ou o seu coração e a sua alma estavam em estado de trevas. Versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor. Amém. Diga amém. Amém. Bendito, abençoado é o homem que confia no Senhor. Aleluia. E cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Como nós precisamos cultivar no coração esse sentimento de confiar no Senhor e ter o Senhor como a nossa esperança. O que você espera do ano que vem? O que você espera deste mandato, deste novo mandato de Bolsonaro? O que você espera do futuro? O que você espera dos teus filhos? O que você espera do teu casamento, da tua vida? O que você espera? É como o salmista diz no Salmo 39: e eu, ó Senhor, que espero, és a minha esperança. Amém. Então é esperar em Deus, e confiar em Deus. E ao contrário do homem que é maldito, que se apartou do coração de Deus, é aproximar o coração de Deus. O homem bendito é aquele que se aproxima de Deus, que aproxima o coração. É por isso que eu digo que é o coração que vale, é o sentimento que vale, porque muitas pessoas estão sentadas nas cadeiras, estão distantes de Deus, e muitos lá fora também estão distantes de Deus. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Então Jesus, ele veio trazer Deus. Jesus veio trazer Deus. E aqui nós temos aqui a figura de dois homens: o homem maldito, que confia em si mesmo, na sua habilidade, na sua vida, na sua inteligência, na sua juventude, nas suas forças, naquilo que pode realizar. Então, já que ele confia em si mesmo e ele é autossuficiente, ele não precisa de Deus, ele aparta o coração de Deus. Do contrário, o homem bendito, o homem abençoado, o ser humano abençoado, o pai abençoado, a mãe abençoada, a esposa abençoada, o filho abençoado, o cidadão abençoado, o cristão abençoado é aquele que confia no Senhor, cuja sua esperança está colocada em Deus, e ele aproxima o seu coração de Deus a cada dia. Isso é conhecer a Deus. E quanto mais se conhece a Deus, mais conhece a si mesmo. Ali nós temos ali no início da Bíblia, né? Não lembrei do outro texto agora. Nós temos ali o protótipo do homem maldito e o protótipo do homem bendito. Verifique comigo, Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3 nós temos a queda do homem, né? A queda, o momento que o pecado entrou no mundo. No capítulo 4 nós temos o primeiro homicídio. Quando o pecado entra no mundo, entra a violência, entra a aversão ao outro, entra a injustiça, entra a maldade e o ódio no coração de Caim. E aí, aqui no versículo 8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Eis agora, pois, maldito. Olha aqui, ó. Eis agora, pois, maldito. Ele se apartou de Deus, a queda apartou o homem de Deus. E a queda é progressiva, queridos.
Não somente ele caiu em pecado, creu na voz da serpente, foi expulso do Éden, como agora ele entra em um estágio continuado e progressivo de afastamento de Deus. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Olha só: serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Versículo 16: retirou-se Caim da presença de Deus. Então você imagina que em Gênesis capítulo 3 veio a queda. Adão e Eva, pais de Caim, eles desobedeceram a Deus, não deram ouvido à voz de Deus, desprezaram a palavra de Deus, ouviram a voz da serpente, creram na voz da serpente, pecaram contra Deus, se tornaram injustos pecadores, e agora eles são expulsos do Éden. A palavra Éden quer dizer desfrute, comunhão, prazer, alegria, harmonia, paz, gozo, satisfação, segurança, cuidado. E eles saem do Éden e vão viver a própria sorte. Nasce Caim, nasce Abel. Caim mata Abel. Caim ele é reprovado por Deus, e Caim agora ele se retira da presença de Deus. Atenção, Caim ele é o protótipo do homem maldito que, em vez de clamar por socorro, clamar por misericórdia, cair com o rosto em terra pedindo perdão a Deus, confessar o pecado, não, ele simplesmente aparta o coração de Deus, ele simplesmente se retira da presença de Deus. Do contrário, aqui temos a figura de Davi, Davi, por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, a despeito de todas as atrocidades, todos os pecados terríveis que Davi cometeu, mas Davi era alguém que conhecia, que buscava o conhecimento de Deus. Davi ele vislumbrava a graça, a oportunidade da bondade, do perdão, da reconciliação, do novo começo, da esperança. Davi é alguém que via, olhava para si, via um miserável pecador, e olhava para Deus e falava assim: tu és a minha esperança, Senhor. Então Davi, apesar dos seus pecados, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E Davi ele não é a figura de um homem maldito que aparta o coração de Deus, muito pelo contrário, sendo pecador, ele é considerado um homem bendito, um homem abençoado, que confia no Senhor, cuja sua esperança está no Senhor. É um homem abençoado, é um homem que foi tido por Deus como um homem segundo o seu coração. Agora aqui temos a segunda figura aqui do capítulo 4 de Gênesis, que é a figura do homem bendito. Olha só, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque diz ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sete teve um filho chamado Enos. Aí diz o texto: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vocês não percebem nada nesse texto? Temos o texto do versículo 16, que diz que Caim se retira da presença de Deus e vai habitar numa terra sozinho, uma terra distante. E o texto do versículo 25 diz, e o versículo 26 diz que a partir de Enos começou a invocar o nome do Senhor. Isso quer dizer que antes de Enos não se invocava o nome do Senhor. Por que Caim não invocou o nome do Senhor? Por que no momento da ira? Porque, queridos, o que acontece é que nós nos iramos constantemente. Isso está inerente a nós. Estamos aqui bonzinho, daqui a pouco já discute com o outro ali, já buzina com o cara do trânsito, já dá o dedo com o outro, já xinga palavrão, já discute com a esposa, discute com o marido, já se ira. Isso é muito natural do ser humano. Até porque o próprio Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não deixe que a vossa ira, que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então quer dizer, você irar é normal,
Agora, se você permanecer com a ira e alimentar a ira e deixar que isso vá para frente, você põe isso para frente, aí é o pecado. Porque irar é uma coisa muito natural. Ninguém aqui planeja a ira. Quem planeja a ira? Daqui a pouco eu vou mirar. Faltam 2 minutos e 37 segundos para mim mirar. Espera um pouquinho, eu estou preparando para irar. Ninguém faz isso, a ira ela vem. Mas nós temos que entender que quando a ira vem, quando o pecado bate a porta, precisamos invocar o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Fala, pastor, o que quer dizer Enos? Aí eu digo para você o que quer dizer a palavra Enos. Enos quer dizer fraco, frágil, mortal. Quem entendeu alguma coisa, diga amém. Amém. Já nasceu Enos no seu coração? Sabe quando é que nós vamos começar a conhecer a Deus? Quando Enos nascer no nosso coração. Meu Deus do céu. Enos tem que nascer para começar a invocar, porque enquanto Enos não nasce, nós não invocamos o nome do Senhor. Nós somos como Caim, que nos retiramos da presença de Deus. Isso sem palavras. Ninguém declara que vai sair. Mas quando o sentimento de fraco, de frágil, de mortal nasce, aqui está o princípio de Deus. Porque o homem maldito é aquele que confia em si mesmo, que faz do seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. E o homem bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Está aqui, ó. Quando Enos nasce, nasce o espírito da dependência, nasce o sentimento de carência, de dependência de Deus. Então eu invoco o nome do Senhor. Por que eu oro? Porque eu dependo de Deus. Por que eu congrego? Porque eu dependo de Deus. Por que eu estou com os irmãos? Porque eu preciso dos irmãos, eu preciso de Deus. Por que eu ando no Espírito? Por que eu dependo de Deus? Por que eu ando em espírito de oração? Porque eu sei que se eu não invocar o Senhor, se eu não depender de Deus, se eu não estiver totalmente rendido a Deus e dependente dEle, eu serei um homem extremamente violento, maligno, egoísta. E como diz o texto, né? Um homem infeliz, um homem desventurado, isolado dos outros. Ele é um arbusto solitário no deserto. Mas o homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas. Glória a Deus. Amém. Que no devido tempo dá o seu fruto. Amém. Cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Você percebe que quando você depende de Deus, quando você coloca a sua esperança em Deus, a tua vida ela vai ganhando forma, ela vai ganhando sentido. Verdade. Razão de existir. As pessoas, eu dizia no começo, as pessoas buscam felicidade e correm atrás da felicidade. E quando a desventura vem, quando o problema vem, porque sempre vem, a pessoa está no estado de isolamento de Deus e dos outros, está sozinha e se sente como que um derrotado. Quando o problema bate à tua porta e você se sente como um derrotado, como um infeliz, como um fracassado, isso é porque está faltando a comunhão de Deus. Se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver em dependência de Deus, se você confiar no Senhor e colocar a tua esperança nele, o problema vem. Mas quando o problema vem, você vai permanecer firme, porque ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas. E ele não receia quando vem o calor, e nem os ventos, e nem o tempo seco. Quem já percebeu que todo lugar tem a seca, tem os ventos, tem o frio e tem o calor? Isso aqui é a nossa vida. É muito calor às vezes passa de calor para frio, às vezes esfria, às vezes a tempestade vem a tribulação, vem a angústia, vem o calor. Mas nós precisamos estar com as nossas raízes lançadas junto às águas. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo constantemente. Porque quando nós estivermos constantemente no Espírito Santo, tendo comunhão com Deus, então nossa força estará onde? Estará em Deus. As tuas raízes estão em Deus, a tua confiança está em Deus. E você simplesmente vai resistir o calor, a tempestade, o frio. A tua folha vai ficar verde, você vai ter uma aparência de vencedor e um coração de vencedor. Amém. E tem mais uma coisa, você vai amadurecer, viu? Vai dar frutos.
E esse fruto é o fruto do próprio Deus em você, porque se as tuas raízes, o teu sentimento, se o teu coração, se as tuas forças e a tua esperança estiver lançada em Deus, então quando você menos esperar, Deus vai estar agora fluindo de você. Fluindo de você. Glória a Deus. Fluindo de você. E as pessoas vão te observar como uma pessoa melhor. E as pessoas vão dizer que você é melhor, que você está mais amigo, que você está mais sensível, que você está mais calmo, que você é mais companheiro, que você está mais disposto mais a dar do que a receber. Coisa difícil é dar, né? Mas Jesus falou, é melhor é dar do que receber. Quem vai querer discutir com Cristo agora? Melhor é dar do que receber. Moço, é uma coisa. Aquele que dá, ele está numa condição melhor do que aquele que recebe, sim ou não? Verdade. É lógico. Por que é melhor dar do que receber? Porque se você está dando, você está numa condição melhor do que aquele que está recebendo. Por isso que o princípio é verdadeiro, é melhor dar do que receber. Quem perde, ganha. Aquele que se humilha é exaltado. Aleluia. Vamos pensar nisso, queridos. Vamos pensar nisso, porque é isso que nós precisamos. Glória a Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Cristo Jesus. Último texto para encerrar a mensagem. Filipenses, capítulo 3. Aqui em Filipenses, capítulo 3, Paulo diz assim. Versículo 4. Vamos ser bastante econômicos no tempo. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha só como esse texto tem tudo a ver com aquele homem maldito lá de Jeremias capítulo 17, versículo 5. Lá diz que ele confia em si mesmo, no seu braço forte, na sua carne, e aparta o coração do Senhor. Aí Paulo diz, bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que é confiar na carne aqui? É confiar em você, natureza humana, confiar nas suas habilidades, nos seus requisitos, no seu currículo, na sua capacidade. Olha só o que ele diz aqui, ele passa a falar o que ele era, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo ele era irrepreensível, mas pensa num homem bom. Eita, homem bom! O cara era expert, o cara era demais. Paulo era grande, um homem extraordinário, culto, filósofo, versado, doutor na lei, fariseu, líder, um poliglota, um cara muito grande, um cara de muitos conhecimentos, de muitas culturas, judeu legítimo, pai hebreu, mãe hebreia, da tribo de Benjamim, a tribo mais amada de Jacó, circuncidado ao 8º dia. O cara era perfeito, aos modos, aos padrões religiosos da época. Paulo ele era um modelo, aos padrões humanos, culturais, sociais, intelectuais da época. Paulo ele era um modelo, ele era o cara. Só qual o depoimento dele, no versículo 7. Mas, quando ele diz mas, ele já está dizendo tudo, né? Esse mas aqui, esse adversativo que vem para arrebentar tudo, né? Ele falou assim, eu sou isso aqui, ó, tá bom para vocês? Eu sou irrepreensível, tá bom para vocês? Eu sou líder, tá bom para vocês? Eu falo todas as línguas da época, eu sou um poliglota, sou versado no Antigo Testamento. Eu fui criado e educado aos pés de Gamaliel, a escola mais rígida e mais bem conceituada do judaísmo. Tá bom para vocês? Mas o que para mim era lucro, tudo isso era lucro para ele, ou para alguém, ou para qualquer um que quisesse pensar assim. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele olhou para ele, olhou para a sua capacidade, para a sua
o seu nível intelectual, religioso, olhou para o seu estado humano, de desenvolvimento intelectual humano, e ele disse: tudo isso aqui, que para que qualquer um fosse considerado lucro, vantagem, coisas boas, coisas que promovem, que dá sensação de paz, de alegria, de felicidade, de bem-estar, tudo isso ele considerou perda por causa de Cristo. Ele olhou para tudo aquilo que ele tinha e olhou para Cristo. Ele falou assim: qual que vale mais? Meu Deus. Cristo ou tudo que eu sou, que eu tenho, que eu posso fazer? Aqui está o princípio da dependência. Sim, versículo 8: devera considero tudo como perca, ou como perda, né? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, essas coisas, né? E as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Até que ponto você está disposto a ir por causa de Cristo? A vontade do Pai é que conheçam a Ele. Pai, a tua vontade é que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. E conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. Não tem como conhecer a Deus se não conhecer a si mesmo, e saber o que você é. Nós não somos nada, somos incapazes, somos insuficientes, nós não conseguimos, irmãos, nós não conseguimos sem Deus. Está aqui Paulo, está o exemplo lá de Caim, o homem maldito. Aí está ali Enos, que é fraco, que é frágil, que é mortal. E então eu vou invocar o nome seu. Se eu sou fraco, se eu sou incapaz, se eu sou mortal, eu só tenho uma coisa a fazer: eu vou invocar o nome daquele que tudo é, que tudo pode. Glória a Deus. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer. Diga: para o conhecer. Para o conhecer. A vontade e a vida eterna é conhecer a Deus. Para o conhecer, conhecer a Cristo. Quantos aqui desejam conhecer a Cristo? Amém. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12, acompanhe comigo. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Quem é que já recebeu Cristo plenamente? Diga amém. Recebeu, irmão Joel, Cristo plenamente? Ela falou assim: acha que assim? Eu acho que assim. Nós não recebemos Cristo plenamente, porque receber Cristo é conhecer a Cristo. Receber Cristo é ter a mente de Cristo selada em nossa mente. Receber a Cristo é ter o coração de Cristo. Receber a Cristo é ter o sentimento de Jesus, o Espírito de Cristo, o mesmo comportamento que ele teve diante da vida, diante das pessoas e diante do Pai. Jesus era dependente do Pai. O homem Jesus era dependente do Pai. Aquele homem não ousava sair sem orar a noite inteira. Noite inteira orando ao Pai, falando com o Pai. E a vida de oração, e a vida de comunhão, de pregação, dependência. Ele estava totalmente ligado ao Pai e submisso ao Pai. Aqui diz que nós precisamos conhecer a Cristo. E não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Então, se alguém aqui quer a perfeição, o que é a perfeição? O homem busca a perfeição. A ciência busca a perfeição, a sociedade, a política, né? Todas as áreas do conhecimento buscam a perfeição, buscam o crescimento, a evolução intelectual, social, humana da coisa. Mas a perfeição é conhecer a Cristo. A perfeição é conhecer a Deus. E conhecer a Deus é buscar a Cristo, é ser achado em Cristo, é prosseguir para conquistar. Olha o versículo:
mas prossigo para conquistar. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém. Sabe qual é o nosso papel? Vamos avançar para conquistar? Amém. Quantos aqui desejam prosseguir para conquistar? Amém. Amém. Esse é o sentimento maior. Eu não recebi, eu não obtive a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para conquistar. Eu avanço para conquistar a Cristo. Versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Precisamos olhar para a nossa vida, não ficar pegado ao passado, não. Ah, porque irmão, do passado foi tão bom. No terceiro mandato para trás foi tão bom o Brasil. Ah, porque meu casamento no início era tão bom. Ah, porque quando eu tinha 20, 30 anos era tão bom, minha saúde era tão boa. Irmãos, quando eu tinha 20, 30 anos era como um touro, vou falar a verdade. Touro, parecia um touro, bravo, saúde. Pulava daqui lá embaixo, sai correndo, ó. Pulava daqui lá embaixo, ó. Eu pulava daqui lá embaixo. Sabe o que quer dizer isso aqui, queridos? Eu estou dizendo para vocês aqui. O passado ficou para trás. Precisamos esquecer das coisas que ficaram. Amém. Ah, eu tinha força, hoje eu tenho força? Não tenho muito não, tenho pouca força hoje. Mas a minha força não sou eu. Meu braço não é minha força é Deus. Amém. Glória a Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais forte eu sou em Deus. Glória a Deus. Ainda que o corpo esteja acabando todo. Aleluia. Porque essa vida vai passar. Essa vida vai passar. Essa turma nova aí, está ali a Stephanie, está o Rodrigo, Mateus, ali está a irmã Esther, Luiz, todo mundo novo, tudo bonito, né? Ali está ali, ó, ali está o Mateus aqui, a Kathleen. Essa turma para trás está um pouco mais. Turma todinha aqui, ali tem um casal novo também. Isso parece engraçado, mas é a coisa mais certa do mundo. Nós estamos morrendo. Nós estamos caminhando para a sepultura. O pastor está falando muito sobre morte. Não, eu estou falando da vida. Quem fala da morte é falar da vida. Falar da vida é falar da morte. Mas nós estamos envelhecendo. Eu já não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, muito menos de 20 anos atrás. Você sabe que você não é mais o mesmo. A cabeça está fraca, os dentes estão caindo, o cabelo está caindo. Parece dor aqui, dor ali. Depois dos 35 anos é a idade do condor. Estou com dor aqui, com dor ali. E não tem jeito. Essa turminha nova, toda novinha aí, ó. Tá aí a Stephanie, ó. Vai ficar velhinha, murcha. Murchinha, velhinha. Murcha. Amém, Jesus. Tomara que não fique chata, aquelas velhinhas abusadas chatas, né? Tomara que seja uma mulher velhinha que confia no Senhor e esperança. Tá vendo? Aí é como uma árvore plantada junto às águas, né? Tá ali o Mateus aqui, talvez. Não, tá ali o mais novinho aqui de todas aqui é o Samuel. Samuel fica de pé. Tem quantos anos? 14? 15? Todo mundo, olha. Qual é a tua esperança? Não precisa responder. Daqui um dia vai estar velho, cara. Se Deus não vier nesses 40, 50 anos, ele vai estar velho. Cheio de enfermidade, cheio de dores. Problema aqui, problema ali. Mas coloca uma coisa no teu coração: Deus é a tua vida. Glória a Deus. Jesus é a tua esperança. Coloca no coração. Quanto do coração isso aí? Jesus é a tua esperança. Amém. Não confie em você mesmo, na sua capacidade, ainda que você tenha. Amém, Samuel? Senta, querido, em nome de Jesus. E todos nós. Vamos confiar em nós, não. Não confie em você, não. Vamos semear no coração o sentimento da dependência de Deus. Amém. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos prosseguir para o alvo? Amém. Vamos prosseguir para conquistar a Cristo a cada dia. E conquistar a Cristo é conhecer o Pai. E conhecer o Pai é conquistar o Cristo. E quando você conquista o Cristo, você conhece o Pai. Quando você conhece o Pai, você conquista mais de Cristo. E é um ciclo de conhecimento de Deus.
Aí se é a vida eterna, eu pensava que a vida eterna era ir para o céu e ficar sentado numa nuvem com um vestido branco, uma auréola na cabeça, uma harpa na mão, cantando. Eu sei que vida eterna fosse isso, pastor. Ir no céu cantar no coral, na harpa. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando nós passarmos pelo reino, quando nós reinarmos com Cristo, como vencedores, vamos entrar na eternidade num profundo conhecimento de Deus por toda a eternidade, porque Deus, ele não pode ser conhecido totalmente. Deus, ele é incognoscível. Essa palavra está certa. Ele não pode ser conhecido. Vamos adentrar a vida eterna e a eternidade futura toda em conhecer a Deus, e adentrando em Deus, e conhecendo a Deus, e conhecendo a Deus, dentro de Deus e Deus em nós. Isso é vida eterna. Amém. Amém. Amém, queridos? Guarde essa palavra no coração. Ore a Deus. Não somente ore a Deus na sua casa, não conseguir no trânsito, no engarrafamento. Desliga o som, ore a Deus, fale com o Pai. Diga assim: eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Cristo de Deus, Jesus, eu quero te conhecer a cada dia. Eu quero experimentar o Cristo de Deus em toda a minha vida. Não importa se é tribulação, se é angústia, se é paz, se é dificuldade, se é bonança ou se é tormenta. Não importa a circunstância. Eu quero Deus. Eu quero Jesus. Amém. Esse é o espírito do vencedor.